Eu queria perguntar ao pastor Abílio Santana aí. Nós temos visto, pastor, nesse tempo aí, no tempo da política aí, um negócio aí, uma observação aí que eu observei, algumas lideranças aí colocando até o presidente agora, Lula, em cima do altar. E falando que Lula foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus, que era para a igreja até brasileira pedir perdão a Lula. Eu vi muito o pastor fazendo isso, colocando ele em cima do altar, dizendo que Deus tinha escolhido ele. E vi também outros pastores colocando Bolsonaro em cima do altar e falando que Bolsonaro foi escolhido por Deus. Queria fazer uma pergunta ao pastor Abílio. Pastor Abílio, o senhor acha que isso não é uma contradição, não, e traz uma confusão para a igreja de Cristo, não? Quando você coloca um político no altar, uma igreja coloca um e exalta ele, outra igreja coloca outro e exalta ele. E as duas ali, cada um defendendo o seu lado e dizendo que Deus escolheu Lula e outra diz que Deus escolheu Bolsonaro. O senhor não acha não que traz uma confusão para a cabeça de muitas pessoas leigas, não? Que não tem muito discernimento? Desculpa, conclua, meu irmão. Para algumas pessoas ali que não tem muito discernimento, entendeu? Aí ela fica naquela, no meio ali, sem saber em quem acreditar, entendeu? Querido Eric, veja bem, nós, quando eu digo nós, tá tendo alguma intervenção no meu... É o microfone do Marco Lima. Marco, vê o que está acontecendo, Marco. Pode ser o fone, pode ser o fone. Pode seguir, pastor. O Marco fechou o microfone. Marcos fechou o microfone. Não, foi eu que fechei o microfone dele porque estava dando esse eco. Assim. Entendeu? Pode seguir. Querido Eric, veja bem, nós evangélicos, quando eu digo nós, eu falo de um modo geral, nós ouvimos por muitos e muitos anos que política é do diabo. Eu cresci ouvindo isso, que política é do diabo. O que é que me levou a pleitear uma das 513 cadeiras em Brasília? Quando eu descobri alguns PLs, projetos de leis, que estava tramitando, e ainda tramitam alguns PLs diabólicos em Brasília. Daí eu disse, eu tenho que ir para lá. Porque está errado, né? Dizer que política é do diabo, e sendo que ele, de fato, tomou posse. E como é que um PL se transforma em lei? Não estou desconsiderando a tua pergunta concernente aos dois candidatos. Eu vou chegar lá. Mas como é que um projeto vira lei? O projeto vira lei passando por alguns trâmites. E aí requer a maioria dos votos. E se nós não temos representantes lá, é óbvio que aquele projeto diabólico vira lei. Bom, resumindo, a mentalidade nossa é que política é do diabo. Aqui na Bahia, por exemplo, 20% dos 16 milhões de baianos, 20% dos 16 milhões de baianos são evangélicos. Tá? 20% da Bahia, tá, glorifica a Jesus. Agora, olha a confusão que é para um evangélico chegar a Brasília. Por quê? Por conta da mentalidade de nós outros evangélicos. Tá? Da confusão, quando você coloca um político no altar, sem sombra de dúvida. Por quê? Por conta da doutrina passada, se bíblica ou humana, isso é outra história. Por conta do que foi ensinado nas tribunas. Você não acha errado colocar um político no altar? Primeiro eu preciso entender o que é altar. Estou falando diante de Deus. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e quem já foi na igreja que eu presido, e nas nossas congregações, ninguém senta no chamado púlpito. Ninguém. Até eu sento lá embaixo. Por quê? É uma coisa minha. Eu presido a igreja aqui na Bahia há 16 anos. E sou um dos vice-presidentes da Convenção do Estado. Em nenhuma de nossas congregações, nem no campo, quando eu digo campo, a Bahia tem 417 cidades, nós temos algumas cidades que nós conseguimos abrir trabalho,
e também na cidade do Salvador. Nenhuma tem cadeira no púlpito. Por quê? Em algumas igrejas, né, espero que você me entenda, em algumas igrejas, vamos ouvir a irmã fulana de tal. E pega o microfone e dá para ela lá embaixo. Ela não pode subir no altar. Eu não entendo por quê. Eu não entendo. Nada de choque com as denominações, eu não entro em mérito, mas eu, Abílio, não entendo. Tá? Eu não entendo. Aí, quando chega o político, coloca lá em cima. Quer dizer, o político sobe porque é autoridade. E está certo. Né? A gente tem que honrar a quem é digno de honra. Isso é bíblico. Agora, a irmã que mantém aquela casa e mantém os pastores, porque os dízimos e as ofertas é para manter os obreiros, ela não pode subir no altar. Eu não consigo entender isso. Tá? E lá embaixo só senta fulano de tal, mas se for a irmã ciclana não pode subir, se for para cantar, canta lá embaixo. E algumas vezes, algumas igrejas, o político não pode subir no altar, senta lá embaixo, senta junto com o povo. Quer dizer, com o povo pode, e cai em cima no altar não pode? Quer dizer, ninguém sobe aqui no altar. Por quê? Porque lá em cima é o santo dos santos. Eu, particularmente, não entendo o que é ser altar. Eu não entendo. Para mim, santificado é desde o passeio, no caso Bahia a gente chama de passeio, aí outro estado é calçada, desde a calçada até a porta, a parede do fundo. Para mim, é tudo santificado. Para mim, aqui é a casa de Deus, ok. Do passeio até a última parede lá no fundo, é de Deus. Agora, só aquele local onde senta os presidentes, o presidente da igreja, o dirigente do culto, ali que é o local santíssimo, eu não entendo. Então, resumindo, a sua ótica de enxergar deve colocar lá no púlpito, vamos denominar assim, porque eu não entendo que lá embaixo pode, cá em cima não pode. Até porque, para mim, santificado é desde a porta da entrada até a última parede lá no fundo. É assim que eu penso. Pastor, licença aí, rapidinho, licença, me perdoe até aí, viu? Imagina. Não, eu tô perguntando assim, mais ou menos, o mais importante que eu queria saber é a contradição de um pastor diz que tem revelação de Deus, visão de Deus, que Lula é escolhido por Cristo, e o outro é escolhido e Bolsonaro é escolhido por Deus, e o outro pastor também disse que Bolsonaro é escolhido por Deus, mas eu gostei também da sua resposta aí sobre o altar lá, que o senhor falou sobre isso, entendeu? Mas eu queria ir saber disso aí, porque o pastor diz que Lula é escolhido por Deus, e o outro pastor coloca Bolsonaro no altar, também diz que Bolsonaro é o escolhido por Deus. É isso aí que eu queria saber, entendeu? Que isso não está em contradição com as cabeças das pessoas aí, entendeu? Entendi. Na minha ótica de enxergar, na minha opinião, não passa de um fanatismo. O que é fanatismo? Falta de conhecimento. Né? Se aquele profeta profetiza e não se cumpre, no mínimo foi uma profecia falsa. No mínimo foi uma profecia falsa. Então, o senhor está de acordo e coloque na tribuna, ou lá embaixo, para mim, né, deve, de fato, apresentar o povo. Agora, eu pular na frente e dizer, esse é o escolhido de Deus, eu não posso fazer isso, sou radicalmente contra. O pastor fulano fez, problema dele. Alguém vai reclamar com ele. Eu não digo que esse é escolhido de Deus, aquele é escolhido de Deus. Eu, particularmente, não sou a favor. Agora, o menos pior para o Brasil seria o Bolsonaro. Paulinho. Pastor, ainda sobre a política, eu queria saber do senhor por que os pastores que querem se engajar no meio político sempre pegam como pautas apenas os temas morais, batem tanto na moralidade, mas as pautas que realmente atingem ali a sociedade não parecem surtir efeito, ainda que alguns ensaiem ali algum projeto, mas não ganham o engajamento que talvez ali o André Valadão está conseguindo, batendo no orgulho. Eu queria que o senhor desse a opinião a respeito disso. Por que desse fenômeno?
Amado Paulo Souza, primeiro está acontecendo alguns milagres. O primeiro milagre é você não me chamar de Abília Bilu. Eu prometi lá ao pessoal do canal que não faria isso. Eu prometi. Maravilhoso. Bom, veja bem, cada político, por isso que na minha fala inicial eu disse que o parlamento, para mim, foi uma universidade, né? No mínimo um conjunto de 4 faculdades. Então, cada político, ele defende uma bandeira. Tem pessoas que vai para lá para defender o homossexual. Isso é fato. Foi eleito por esse grupo. Outros vão para lá para defender a maconha, literalmente, porque foi eleito para defender os traficantes. E ele diz, cara, na cara mais limpa, fumo maconha, e daí, e tem deles que postam. Deputado, você pode dar um Google aí, que você vai ver deputado de mandato fumando maconha dentro do carro. Tá? Enfim, então, ele é eleito para defender aquela bandeira. Tá? Então, nós evangélicos, pelo menos eu fui eleito para defender essa bandeira. Que bandeira? A bandeira que diz respeito a nós outros evangélicos. Então, eu briguei para estar na Comissão de Direitos Humanos e, graças aos céus, milagrosamente não tinha vaga. Eu pedi ao presidente do partido, tá, que conseguisse uma vaga para mim, e eu fui para o gabinete orar. Por que eu queria ir para a Comissão de Direitos Humanos? Porque tudo que não presta passa pela Comissão de Direitos Humanos. Tudo que não presta. Tanto é que eu mandei fazer 500 mil marcadores de Bíblia com os projetos diabólicos. Eu tenho por aqui na minha mesa. Eu achei. Com os projetos diabólicos. Aqui. Projeto diabólico, eu mandei distribuir esses marcadores de Bíblia com os projetos diabólicos que queriam, aliás, querem porque querem, porque alguns ainda tramitam lá no parlamento. Então, eu queria estar na Comissão de Direitos Humanos, porque todos os PLs diabólicos tinham que passar pela Comissão de Direitos Humanos. E era justamente os projetos que feriam a minha bandeira. Por exemplo, o PL 3369. Né? Depois você dá um Google, né, e vai ver que desgraça é esse projeto. Caiu no meu colo esse projeto. Eu fui titular da Comissão de Direitos Humanos por 4 anos consecutivos. Tá? Então, nós temos a honra de dizer que não passou em 4 anos, não passou um projeto, um PL não conseguiram passar. Nesses 4 anos, não passou por lá. Nós arrancamos de pauta, enfim, brigamos. Então, a tua pergunta é, por que esses pastores evangélicos, ou cantores evangélicos, quer defender unicamente as pautas que diz respeito à moral? Porque é justamente as pautas que ferem o nosso princípio. Então, quem chega lá, chega com uma bandeira. Qual é a bandeira dele? A bandeira dele é defender a maconha. Esse cara vai defender a maconha. Tá? A bandeira dele é defender o porte de arma. Esse cara vai defender o porte de arma. A bandeira dele é a moral, é a família. Então, esse cara vai defender. Aí tá aí o porquê de a maioria, pelo menos, eu falo por mim, e a maioria defendem justamente as causas que atingem a nós outros evangélicos. É bandeira. Pastor, eu vou aqui dar uma pimentada aqui com relação ao âmbito da política. E eu quero traçar aqui sobre a questão do pastor Gilmar Santos, dado o ocorrido. Ele é alguém que marcou a nossa geração, posso dizer assim com toda a propriedade, como o senhor também marcou a nossa geração.
nós que somos da época dos 70, 80, 90, a gente tem vocês como referência de pregadores, porque vocês estão conseguindo romper aí esse período todo, né? Sendo que o pastor Gilmar Santos, ele, nessa prerrogativa dele dos acontecimentos, ele acabou arranhando a imagem dele. E a pergunta que eu gostaria de saber do senhor o que o futuro na política, aonde foi que ele tropeçou, aonde não deveria ter entrado, caminhos que ele tomou, relacionamentos que ele criou. O senhor acha que foi inocente isso que ele cometeu? Foi um ato impensado? Foi um ato pensado? E eu queria ouvir do senhor, tendo em vista que cansei em ver vocês dividindo altares, grandes congressos pelo Brasil aí, dividindo grandes eventos, como os Gideões principalmente. Eu gostaria de ouvir o ponto de vista com relação ao senhor concernente ao pastor Gilmar Santos. Querido Marcos Lima, eu quero magnificar os céus pela sua vida. Eu lhe acompanho e de longe. É a primeira vez que estamos tendo contato. E dê um abraço no meu querido irmão, Jorginho do Xerém. Fale para ele que ele sabe que eu amo. Né? Eu mando mensagem para o zap dele, ele não responde. Mas tá bom. Bom, concernente ao pastor Gilmar, veja bem. Eu comecei a despontar no Brasil junto com o pastor Gilmar na década de 90. Na década de 80 eu fiquei dentro da Bahia e nos anos 90 nós começamos a voar juntos, fazia parte da mesma equipe que ele. Ele era o evangelista Gilmar Santos, recém-chegado do Maranhão, e foi morar na tão abençoada Goiânia. E o pastor que fazia agenda para ele também fazia para mim, pastor Napoleão Falcão. Pois bem, o pastor Gilmar, quem conhece o pastor Gilmar de perto, existem duas maneiras de você conhecer alguém: de ouvir falar ou se aproximando. Quando você se aproxima da pessoa, você diz: caramba, pô, esse cara não é nada do que eu pensava. Aquele jeito dele era só um teatro. Né? Um exemplo. Eu, por exemplo, ninguém melhor que eu para me conhecer. Sou eu que coloco lá no currículo as minhas qualidades. Né? Então, quem se aproxima de mim toma um susto. Toma um susto. Porque você está legislando em causa própria, que seja, mas eu sei das minhas qualidades. Por que eu estou dizendo isso? Quem conhece o pastor Gilmar de perto, sabe, pensa num homem extremamente, desculpa a expressão, bobo. Pensa num cara bobo. Pastor Gilmar Santos. Pastor Gilmar, ele acredita em tudo. Em tudo. Quando aconteceu isso, eu não me pronunciei, pode observar que não tem nada meu na internet, mas eu fui até ele, não liguei, eu fui até ele. Tá? Eu estava deputado ainda, fui até ele, eu e um amicíssimo meu, dos meus melhores amigos, também deputado, fomos até ele, peguei meu carro, meu motorista, lá em Brasília, e descemos. Eu tenho o endereço dele, ele tem o meu endereço da minha casa e eu da casa dele. Nós não somos amigos, que para mim amigo é uma coisa, né, muito além de um colega de ministério, mas nós somos colegas, né? A gente se fala, eu tenho um contato dele, ele meu contato, e eu achei melhor ir até ele, porque nessa hora não custa nada você escutar, né? Estou arrependido, me ajuda, né? Eu errei mesmo, qual é o caminho que eu devo tomar? E eu fui lá para escutar o meu irmão. E pensa num homem destruído. Ele foi simplesmente enganado. Ele foi simplesmente enganado. Pastor Gilmar inocente? Inocente. Você põe a mão no fogo, põe as duas mãos, o corpo todo no fogo. Eu nunca toquei nesse assunto, nunca. Mas o pastor Gilmar foi ludibriado.
e a igreja conhece ele, prova clara que a igreja dele permanece, nenhum membro saiu, muito pelo contrário, a igreja cresceu muito mais. Tá? Então, ele foi ludibriado, mas eu acredito, e acredito mesmo, que Deus vai fazer ele dar a volta por cima. Eu não tenho dúvida. Muito bem, estamos conversando com o pastor Abílio Santana. Paulinho. Israel, eu queria pegar aí o gancho aí que o pastor Abílio comentou na resposta que ele deu ao Eric sobre a mudança da visão a respeito de pregadores se envolverem na política. Todo mundo lembra, né, que acompanhou o auge dos Gideões, daquele trecho épico em que o pastor Elcio de Assis se dirige ao pastor Marcos Feliciano e diz que se visse o rosto dele num panfleto de política, nunca mais acreditaria no ministério dele. Eu queria que o pastor Abílio Santana nos respondesse o que aconteceu de lá para cá que todos passaram a flertar, direta ou indiretamente, com a política. Olha, o que aconteceu de lá para cá, em relação aos dois, a pergunta que não quer calar: qual dos dois está nos anais da história? Tá? Então, eu diria que ele foi infeliz na fala dele direto com o querido pastor Marco Feliciano. Nem o chamou de pastor, chamou de Marquinho na época, né? Uma forma até pejorativa, mas enfim, tá? Agora, eu diria que alguns, é óbvio, alguns acham que Brasília é uma galinha que põe ovos de ouro, um ovo diuturnamente, né? Um ovo por dia. Chega de noite, ela põe o ovo. Então, e está enganado. Está enganado. Brasília é um campo minado. Brasília é um campo minado. Campo minado. Todo aquele que chegar ali, se tiver um certo nome, ou um apelido, sei lá, né, vai servir de alvo. Prova clara, sou eu. Parar de falar de mim. Perdi o mandato, parar de bater em mim. Né? Parou de aparecer Kenga, parou de aparecer filho, parou de aparecer a desgraça, parou de aparecer tudo. Tá? Por quê? Porque o poder atrai. O poder atrai. Então, alguns, de fato, respondendo a tua pergunta, alguns, de fato, viram que política não é do diabo, precisamos de homens que tenham sangue no olho para estar representando a eleita de Cristo. Eu disse defendendo, eu disse representando, que quem defende a igreja é Jesus, isso é fato. Eis que estou convosco todos os dias. Agora, representando no parlamento, porque existem projetos desgraçados, existem projetos diabólicos. Daí, precisamos de homens lá para brigar, para que esses projetos não virem lei. Né? Então, alguns, de fato, viram que política não é do diabo, precisamos, de fato, de representantes no parlamento, e outros estão achando que é uma galinha que põe ovos de ouro, que está querendo ir para lá para botar um cifrãozinho na conta. Coitados. É que nem diz assim, né? Peraí, rapidinho, desculpa aí. É que nem diz, a política não é do diabo, mas o diabo está entrando no meio da política, né, pastor? Eu diria que ele não está entrando, eu diria que ele já está lá. Já está lá. Quando quer tirar férias, ele tira, ele amarra a rede no parlamento, né? E amarra lá no palácio, e o meio é o Supremo.